Boa noite, amada igreja, boa noite, amados irmãos, amigos. Muito obrigado pela tua audiência, muito obrigado pela tua presença nesta noite. Estamos aqui mais uma vez para dar início ao culto dessa noite de quarta-feira. A você que nos acompanha aí por esse canal no YouTube, muito obrigado pela tua companhia. Não esqueça de curtir o vídeo, não esqueça de se inscrever no canal para nos ajudar a divulgar a palavra de Deus, para nos ajudar a fazer com que essa mensagem, a mensagem da cruz, a mensagem de salvação, possa chegar a mais pessoas e alcançar essas pessoas através do Evangelho da cruz do Calvário. Amados, muito obrigado, você que vai estar aí no seu smartphone, através da sua TV, através do seu computador, através do tablet ou do notebook. Muito obrigado pela tua companhia. Então pega aí a tua Bíblia, a tua espada, para darmos início ao culto desta noite. Vamos abrir a palavra do Senhor no Evangelho de Lucas, no capítulo 17, a partir do verso 11. Evangelho de Lucas, capítulo 17, a partir do verso 11. Diz assim a palavra do Senhor para nós nesta noite. E aconteceu que, indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galiléia, e entrando numa cidade, numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe, e levantaram a voz dizendo: Jesus, Mestre, tenha misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse-lhes: Ide, mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. E um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz, e caiu aos pés de Jesus com o rosto em terra, dando-lhes graças, e este era samaritano. E respondendo Jesus diz: Não foram 10 leprosos? E onde estão os 9? E respondendo ele, não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro. E disse-lhe: Levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Vamos orar? Fecha teu olho aí, curva a tua cabeça. Se você quiser ajoelhar, ajoelhe-se diante do Senhor. Vamos orar mais uma vez, dando início assim ao culto desta noite. Pai, muito obrigado, Senhor, pela tua palavra. Muito obrigado pelo dia de quarta-feira. Muito obrigado por tudo aquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Muito obrigado, ó Deus, por esta semana que já estamos na metade dela. Ó Deus, que o Senhor nos protegeu, nos guardou, que o Senhor nos livrou de todo o mal. Muito obrigado, ó Deus, pela vida do teu povo, pelo teu rebanho. Muito obrigado pela tua igreja, essa agência de portas abertas, pregando a tua palavra, a palavra da verdade. Ó Deus, muito obrigado pela vida que o Senhor tem concedido a cada um de nós, pela saúde, pelo alimento posto à mesa. Ó Deus, pelas famílias, pelos filhos, esposas, maridos, parentes, amigos. Muito obrigado por cada um, Senhor. Muito obrigado pela vida deles. E nesta noite, que o Senhor possa estar aplicando a tua palavra em nossos corações, fazendo transformação de mente e de alma, para que a gente possa experimentar, Senhor, as tuas virtudes, qual seja a boa, agradável vontade do Senhor, que eu sei que é o melhor para cada um de nós. Muito obrigado, em nome de Jesus. Queridos, estamos diante de um texto que retrata sobre uma doença terrível. A lepra era uma das enfermidades mais terríveis da antiguidade, mais terríveis do período bíblico. Em alguns casos, a doença era tão maligna, tão destruidora, que ela arrancava dedos dos pés, das mãos, apodrecia literalmente nariz, orelha. As pessoas perdiam parte do corpo através dessa enfermidade. Lá em Números, no capítulo 12, de 10 a 12, vai falar um pouco sobre. Eu gostaria que você abrisse a tua Bíblia lá, Números, capítulo 12, versículo 10 a 12. Números, capítulo 12, versículo de 10 a 12. Vou estar lendo para você.
capítulo 12, de 10 a 12. E a nuvem se retirou de sobre a tenda, e eis que Miriam ficou leprosa, como a neve. E olhou Arão para Miriam, e eis que ela estava leprosa. Por isso Arão disse a Moisés: Ai, Senhor meu, não ponhas sobre nós este pecado, pois agimos loucamente e temos pecado. Ora, não seja ela como um morto, que saindo do ventre de sua mãe, a metade da sua carne já estava consumida. Então a lepra era uma enfermidade terrível, terrível, era uma enfermidade mortal. Miriam, todos sabem que no momento de loucura dela, ela quis desafiar Moisés, se colocando como interlocutora entre Deus e o povo, ela se colocando como interlocutora, e todos viram o seu pecado, todos viram a sua rebelião, e ela foi acometida de lepra. Então Arão, seu irmão também, irmão de Moisés, ficou chocado com aquilo que viu e clamou a Moisés que clamasse a Deus que não permitisse que a irmã fosse consumida pela terrível doença. Então, queridos, a lepra era uma doença terrível. A lei mosaica dizia e exigia que o leproso vivesse isolado, em isolamento total, que o leproso não tivesse contato com pessoas sãs, porque ele era impuro. Ele era impuro. E detalhe, ele tinha que avisar quando alguém chegasse, e avisar da seguinte forma: impuro, 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 para que as pessoas soubessem que não podia chegar perto dele, de que ele era uma pessoa impura. Você pode ler também Levítico, capítulo 13, verso 45 e 46. Vamos abrir lá em Levítico 13, 45 e 46. Vamos voltar lá no Velho Testamento. Vamos lá em Levítico 13, 45 e 46. Como eu sempre digo, tenha a sua Bíblia em mão, abra nos versículos, nos capítulos, anote, para que você possa depois estudar e você possa aprender um pouco mais com a palavra de Deus. Levítico capítulo 13, 45 e 46. Diz assim a palavra do Senhor: Também as vestes do leproso, em quem está a praga, serão rasgadas, e a sua cabeça será descoberta, e cobrirá o lábio superior, e chamará imundo, imundo. Todos os dias em que a praga houver nele, será imundo, imundo. Esta habitará só, e a sua habitação será fora do arraial. Então a lei mosaica, ela era muito dura para com o leproso, porque a lepra era uma doença altamente contagiosa. Hoje não. Hoje a lepra tem cura. O doente de hanseníase, ele tem cura e pode ser feito um tratamento numa unidade básica de saúde, mas naquela época não. A lepra era uma doença extremamente violenta e que realmente matava. Cortava os pedaços da pessoa, caía os pedaços e matava a pessoa. Então, a lei mosaica dizia que o leproso ele deveria ficar distante, fora do arraial, longe do convívio dos seus familiares, longe do convívio das pessoas, porque ele era impuro. E de acordo com isso, quando esses leprosos viram Jesus, eles se mantiveram à distância, assim também como Jesus se manteve à distância, respeitando a lei mosaica. E para quem não sabe, Jesus também era nazireu. Então Jesus não podia também chegar perto dos leprosos, ele precisava cumprir a lei mosaica. Não é? Então eles se manteram à distância, e mesmo à distância, eles sabiam que aquele homem que ali passava por Samaria, passava por aquela cidade, poderia sim curar a sua lepra, restaurar a sua saúde, estabelecer o seu convívio na sociedade. Então, reconhecendo eles Jesus, o Salvador não, reconheceram como o curandeiro, como aquele que poderia curar eles. Então eles pedem a Jesus para que tivesse misericórdia. Jesus, porém, ouvindo eles falando isso, pedindo isso, Jesus os ordenou que mostrasse ao sacerdote: vá ao templo e mostre ao sacerdote. Por que Jesus fez isso? Jesus fez isso mostrando respeito pela lei mosaica.
que a lei mosaica diz que somente os sacerdotes poderiam autorizar aos leprosos declarar que estavam limpos e que foram curados pela lepra. Então Jesus, em respeito à lei, em respeito às ordenanças da lei, Jesus vai lá e diz para os leprosos, vai lá e mostra para os sacerdotes que vocês foram curados. Então, no meio do caminho, a fé deles naquela palavra liberada pelo Senhor, eles creram de forma tão profunda naquela palavra liberada pelo Senhor, que no meio do caminho eles foram curados. No meio do caminho eles foram curados. Depois disso, que eles voltam, um só volta e os outros 9 seguem o seu caminho. Amados, Jesus cura independente da situação, Jesus cura independente da localidade, Jesus cura independente se nós mereçamos ou não que sejamos curados. Ele cura porque Ele é Deus, e em seu infinito amor Ele usa de benevolência, de graça e de misericórdia. Os leprosos confiaram única e exclusivamente no milagroso poder de cura de Jesus Cristo. O sacerdote, antes mesmo de os ver leprosos, já os viu curado. Então olha só que coisa sobrenatural. 9 dos leprosos, eles voltam, seguir os seus caminhos, seguir as suas vidas, e eles não estão nem aí, eles querem seguir a vida deles e seguem seus caminhos, e apenas um retorna para agradecer. E o mais interessante, que quem voltou para agradecer, o texto ele é bem claro, ele diz que era um samaritano. E os samaritanos estavam há 500 anos em litígio com os judeus, por causa de algo que aconteceu lá atrás no tempo de Zorobabel. Houve uma traição, houve um levante, então eles se tornaram inimigos. Por incrível que pareça, a palavra de Deus revela que um inimigo, alcançado pelo amor de quem não era inimigo dele, foi curado. E o mais prazeroso nessa história, e o mais sensacional, e que nos dá tantos ensinos, que esse inimigo reconhece que Jesus Cristo era o Senhor e volta para agradecer. Por que ele era grato, queridos? Por que ele voltou para agradecer? Porque ele sentiu e entendeu dentro dele que a gratidão era o caminho da liberdade daquele levante, daquele cisma, daquela inimizade. Porque no momento que eles eram inimigos, Jesus poderia nem ter curado ele ali. Mas Jesus não fez distinção de pessoas, Jesus não fez acepção de pessoas. Jesus nem quis saber se ele era inimigo do povo judeu. Jesus simplesmente o curou. E ele, recebendo a cura, recebendo o amor, entendeu em seu coração, encheu de gratidão, e entendeu que ele deveria ser grato, que ele deveria render ao Senhor louvor e adoração. O texto diz que ele volta extremamente grato, se coloca diante de Jesus, aos seus pés, de joelhos, e glorifica a Deus em voz alta. Aqui está outro detalhe do texto. Ele não glorificou em silêncio, ele fez questão que todos soubessem que mesmo ele sendo samaritano, leproso, ele havia sido curado pelo homem de Deus, que era judeu. Deus é tremendo, Deus é fantástico, Deus é maravilhoso. Queridos, Jesus Cristo então se vira, quando vê o samaritano se colocar diante dele, prostrado aos seus pés, se vira e faz a seguinte pergunta: não foram 10 curados? Aonde estão os outros 9? Porque apenas esse, o estrangeiro, voltou. O que Jesus estava dizendo? Que aqueles 9 que foram curados eram da mesma linhagem de Jesus, de raça, eram judeus também. Mas ao contrário do inimigo, ao contrário do samaritano, eles não quiseram nem saber, eles receberam a cura e foram embora, cada um foi tomar conta da sua vida. Então Jesus faz essa pergunta e ressalta bem que quem voltou para agradecer era o estrangeiro. E Jesus está nos ensinando algo, que por amor e a palavra dada e a promessa dada a Abraão, nós fomos alcançados pela cruz do Calvário. Porque Jesus veio para os seus,
e os seus os rejeitaram. Então, pela rejeição deles ao Senhor Jesus, eu e você, assim como esse samaritano, fomos alcançados pelo poder transformador da cruz do Calvário, regenerador, e através da salvação pela cruz do Calvário. Queridos, isso é maravilhoso. Graças a Deus, o plano de salvação para nós nos alcançou. Jesus Cristo mostra aqui o imenso poder do seu amor, o imenso poder de Deus em curar os leprosos, em curar os necessitados, em atender o pedido e o clamor daqueles que precisam, e revela para nós o seu poder e o seu infinito amor. Para o leproso foi apenas estar curado. Para aqueles 9, recebi aqui a cura, está tudo certo, está tudo jóia, e vamos seguir nosso caminho. Mas para aquele samaritano, ele viu que ele teve uma outra oportunidade de vida. Jesus está nos dando oportunidades de vida, para que a gente tenha vida através dele. Queridos, a história da cura desses homens leprosos nos mostra o quanto Deus nos ama, o quanto teu amor é misericordioso, é infinito, é soberano. Também nos revela o quanto o ser humano é ingrato, revela o tamanho da ingratidão do homem, que está mais interessado em ter seus anseios atendidos do que voltar para agradecer quem os tornou limpos da lepra, curados. Então isso também nos revela o tamanho da ingratidão do ser humano. E na sua opinião, você, se tivesse no lugar de Jesus, mas não fosse Jesus, tivesse a oportunidade de curá-los, você curaria eles? Alguns podem dizer que sim, outros vão dizer que não. Eu quero primeiro dizer para você que o amor de Deus não mede distância, credo, raça, cor, questões sociais ou filosóficas. O amor de Deus, Deus é amor e acabou. Isso faz parte da sua essência. A graça de Deus é um favor imerecido, nós não merecemos. Nós somos pecadores, nós somos ruins, não há ninguém bom. A palavra de Deus diz que aquele que diz que é bom já se faz de mentiroso. Nós não somos bons, nós somos ruins, carecemos da graça de Deus, da sua misericórdia, do seu amor, e a sua graça, o seu favor imerecido nos alcança. É possível, por causa da nossa carne pecaminosa, nós não virarmos para aquelas pessoas que estavam convalescendo, que as pessoas que estavam morrendo ali, que estavam doentes, a gente se virasse para ali e curasse. Poderia ser que a gente escolhesse um ali. No caso aqui, poderia ser que a gente escolhesse os 9, porque os 9 faziam parte da nossa tribo. Já o samaritano não. Qualquer um de nós poderia fazer acepção naquele momento. E até mesmo porque, sendo eles leprosos, a gente sabendo que a lepra poderia pegar na gente, a gente se afastaria. O que eu quero dizer com isso? Em momentos de coronavírus, de Covid-19, muitas pessoas ficam atrás das telas do computador, do smartphone, do tablet, do notebook, do netbook, falando tudo que vem à cabeça, falando todo tipo de besteira, todo tipo de asneira, se colocando como sabedores da política, conhecedores da ciência, da medicina, dizendo que tem que ser feito e deixou de fazer. Mas pergunta a qualquer um deles se eles querem deixar o conforto do lar deles para se colocar na linha de frente, assim como tem médicos, enfermeiros, técnicos, bombeiros, policiais, guardas, trabalhando no combate à enfermidade. Pergunta a eles se eles se colocariam à disposição, não é, de forma voluntária na linha de frente para combater a enfermidade. É claro que não. É claro que não. É mais fácil você ficar sentado atrás de uma tela de computador, criticando as pessoas, falando mal das situações, do que você vir para a linha de frente e encarar a situação de frente. Sabe por quê? Porque aí passa a tirar a sua comodidade, passa a incomodar. E você não quer perder a sua comodidade, você não quer perder a oportunidade de ser ingrato, de sempre estar falando contra aquelas pessoas que estão na linha de frente batalhando. Assim foram os leprosos.
Eles queriam ser curados. Essa era a ideia deles. Mais nada. Agradecer é tipo assim, é obrigação de Jesus ter nos curado. Conforme muita gente diz assim, é obrigação do médico atender, é obrigação dos governos gastarem. Todo mundo acha que é obrigação, mas ninguém entende o senso de gratidão. Eu sou grato porque alguém me viu, porque alguém me ouviu, porque alguém estendeu as mãos para mim. Queridos, mas o amor de Deus é infinito, está acima de tudo isso daí. Nós somos muito insignificantes e pequenos demais diante do Senhor para achar que somos alguma coisa. O amor de Deus é maior, suplanta toda a nossa insignificância e todo o nosso ser carnal. Está acima da compreensão humana, querido. Está acima de crenças, de valores. O amor de Deus está acima de tudo. É um favor que nós não merecemos, mas Ele nos dá, porque está na tua essência. E a tua essência é boa, a tua essência é amor. Queridos, quantas pessoas hoje continuam recebendo o amor de Deus, o favor de Deus, a graça do Senhor, a compaixão, através de homens e mulheres que se dispuseram a servir o reino de Deus, se dispuseram a servir as pessoas em nome de Cristo Jesus. Quantas pessoas recebem oração, recebem cura, imposição de mãos, visita? Quantas pessoas recebem o apoio espiritual de homens e mulheres de Deus que estão à disposição do reino de forma incansável? Quantas pessoas têm dado problemas e trabalhos para os crentes, para os servos de Deus, para as igrejas, para os pastores? Quantos estão na mesma condição dos leprosos? Quantos ainda estão nessa mesma condição? E quantas dessas pessoas que receberam o favor de Deus através de um homem ou de uma mulher de Deus, através de um crente, através de um servo do Senhor, através da igreja, e fizeram como os nove leprosos, seguiram suas vidas, seus caminhos e não voltaram para sequer dizer assim, muito obrigado, porque você estendeu as mãos para mim. Quantas pessoas não voltam mais e seguem seus caminhos, pior, falando mal de uma graça que recebeu, esquecendo que recebeu, mas falando mal de quem, por intermédio de Cristo Jesus, foi usado para abençoar. Essas pessoas pensam que estão fazendo mal para quem estende as mãos, mas não, está fazendo mal a si mesmo, porque a ingratidão, queridos, é como uma lepra. O ingrato, ele está doente e não sabe disso, não sabe, também não quer saber disso, porque o que ele quer é levar vantagem sempre quando ele tiver precisando de ajuda. Então ele vai lá, ele procura, ele é ajudado, depois ele esquece. Só tem uma coisa, Deus nunca esquece. Aqueles 9 leprosos jamais foram esquecidos pelo Senhor. Assim como o leproso samaritano que voltou, se ajoelhou diante do Senhor e glorificou a Deus, jamais foi esquecido pelo Senhor. Assim como o ladrão na cruz, que negou a Cristo Jesus, antes zombou dele, jamais foi esquecido pelo Senhor. Assim como do lado, que acreditou em Jesus, disse que ele não tinha culpa nenhuma, e pediu perdão, se arrependeu dos seus pecados e disse, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus disse, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Jesus também jamais se esqueceu dele. A ingratidão é uma lepra que corrói o ser humano, que mata o ser humano aos poucos sem ele perceber. A lepra é como se fosse uma perna gangrenada, trazendo uma ingratidão naquele lugar que foi curado, levando a pessoa a evitar os outros lugares que a cura poderia chegar. A ingratidão corrói a vida de quem possui e fecha os céus. Queridos, fica aqui essa palavra do Senhor para a tua vida. Mas você que está nos ouvindo, se você entendeu que a ingratidão te afasta do céu, a ingratidão leva você a negar o poder de Cristo Jesus, leva você a negar a eficácia da cura através da fé em Cristo Jesus. Se você já foi traído por alguém ao qual você tanto estendeu as mãos, e você até hoje anda ressentido por causa disso, e você ouviu essa mensagem, se você conhece pessoas que você mais estendeu as mãos, ajudou, essas pessoas viraram o rosto para você,
Olha, eu também já ajudei muita gente. Eu já coloquei pessoas dentro da minha casa que comeram da minha comida, sentaram na minha mesa, usufruíram da minha amizade, da minha bondade, gastaram do meu dinheiro, dos meus poucos recursos e me traíram. Conheço muitas pessoas. Conheço pessoas que não eram ninguém na vida, que seus ministérios estavam afundados, que usaram da nossa bondade, do nosso conhecimento, da nossa vida espiritual para subir mais um degrau. Conheço pessoas que precisaram da mão estendida durante todo esse tempo e lá na frente virou a cara, mas nada disso me machucou, nada disso me magoou, porque eu fiz por amor a Cristo Jesus. E é muito mais prazeroso servir a Deus do que viver corroendo e roendo a infidelidade das pessoas e a ingratidão das pessoas. Se você algum dia da tua vida colheu ingratidão de alguém, anda sentido, anda machucado, deixa eu dizer uma coisa para você: abre o teu coração, libere perdão para essa pessoa. Ela não sabe o que faz, ela não sabe que ela não está ofendendo a você, não está machucando você, ela está machucando diretamente o Senhor, que é o teu Pai, que é o nosso Pai. E essas pessoas carecem da tua oração, da minha oração, da tua misericórdia, da nossa misericórdia. Porque se Jesus voltar hoje, queridos, você vai subir, eu vou subir, mas ela não vai subir, porque o coração dela ainda há ingratidão e ela não consegue reconhecer que Jesus Cristo é o Senhor. Elas são incapazes de se arrepender da sua ingratidão, mas a tua oração, a tua cura interior, liberando hoje perdão, vai transformar essa pessoa onde ela estiver, porque o Espírito Santo vai alcançá-la. Se você entendeu isso, e se você hoje está entendendo que você precisa abrir mão daquilo que te fizeram lá atrás, em detrimento da salvação dessas pessoas, da cura interior dessas pessoas, eu quero te convidar a orar comigo nesta noite, a colocar os teus joelhos aí, aonde você está no chão, diante do Senhor, e começar a glorificar o Senhor, e a dizer ao Senhor: sim, Senhor, eu entendi a tua palavra, estou curado disso, a ingratidão não mais vai me alcançar, quem foi ingrato comigo já foi jogado no mar do esquecimento, que eles sejam felizes. Eu oro pela transformação, pela recuperação de vida deles, e coloque diante do Senhor. E se você quer entregar o teu coração para Jesus Cristo nesta noite, esta é a oportunidade, da onde você está, se curvar ao Senhor e de falar com o Senhor: Pai, eu entrego o meu coração em tuas mãos, reconheço que tu és Senhor e Salvador, e hoje eu me arrependo dos meus pecados e entrego a minha vida ao Senhor. Vamos orar? Eu quero orar por você. Se você está enfermo, se você está doente, coloque a mão no teu coração. Se você está com os pensamentos conturbados, perturbados por causa dessa situação que nós estamos vivendo, por outras situações, coloque a tua mão no coração direita, coloque a mão esquerda na tua cabeça. Eu quero orar por você. Eu quero pedir a Deus para tocar no teu coração, para tocar na tua mente, para livrar você disso daí e acender a esperança dentro de você. Vamos orar, queridos? Pai, muito obrigado. Muito obrigado por a sua palavra. A sua palavra é verdade. Ó Deus, nesta noite, aonde nós entendemos e reconhecemos que nós precisamos também ser curados em áreas da nossa vida. Áreas, ó Deus, que fica remoendo o passado. Áreas, ó Deus, que fica lembrando de pessoas que foram ingratas com a gente, pessoas que nos machucaram, nos magoaram, pessoas que nos abandonaram no momento que a gente precisava, pessoas que ao qual nós estendemos as mãos para elas, e elas hoje viram a cara para a gente, e pior, mentem a nosso respeito, inventam história a nosso respeito. Pessoas que têm a língua maior do que o corpo, que quando morrer precisa de 2 caixão, um pequeno para o corpo, um grande para a língua. Ó Deus, essas pessoas estão enfermas, mas nós nesta noite, de joelhos diante do Senhor, ou sentados, ou de pé, nós queremos liberar perdão. Primeiramente, pedir perdão. Segundo, liberar perdão para a vida delas, porque elas continuam aprisionadas no pecado, elas continuam aprisionadas na ingratidão. Assim como Judas traiu o Senhor, assim elas também traem o Senhor quando traem os seus filhos, quando traem aqueles que foram levantados para o Senhor para te servir e servir a cada um deles. Ó Deus, tenha misericórdia da vida deles, que a sua graça e a tua misericórdia os alcance, que a sua graça e a misericórdia continuem sobre as nossas vidas também. Que o Senhor venha nos abençoar, nos guardar, nos proteger. Ó Deus, e aquilo que nós perdemos, o Senhor possa restituir 10 vezes mais, 30 vezes mais, 50 vezes mais. E que toda restituição que venha para nós, que seja revertida em bondade para as pessoas que precisam estar no teu reino, para as pessoas que ainda não te conhecem, sejam alcançadas através das dádivas das nossas vidas dadas pelo Senhor. Restitui o teu povo.
Dê a eles, ó Deus, a alegria da salvação, dê a eles a certeza da esperança, aumente a fé, fortaleça os joelhos cansados, cure, Senhor, nessa noite as enfermidades, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, nós oramos pelo seu Salvador, pedido a dona Nerli, ó Deus, que o Senhor possa alcançar a vida dele, cure ele, Senhor, em nome de Jesus, manifeste o teu sobrenatural na vida deles. Ó Deus, cure todos aqueles que precisam nesta noite de um milagre do Senhor. Nós sabemos que não é lepra, mas pode ser uma dor de cabeça, pode ser uma depressão, pode ser um problema cardíaco, pode ser um câncer. Ó Deus, seja lá o que for, o Senhor sabe, nesta noite, em nome de Jesus, segundo a tua vontade, exerça, Senhor, o teu poder sobrenatural de curar as enfermidades na vida dos meus irmãos, dos meus amigos. Ó Deus, toque no coração, na alma ferida, toque no coração desesperado, cansado, ferido, magoado. Traga refrigério para os corações nessa noite, traga refrigério para a alma. Ó Deus, traga um porto seguro para cada um, para que eles possam ancorar no Senhor, que é vida e é salvação eterna. Ó Deus, toque na mente, tire todo pensamento contrário ao reino, tire todo pensamento contrário ao céu, arranque todo pensamento meramente humano, carnal, pecaminoso. E assim como o capacete da salvação que está em Efésios 6,17, o Senhor possa colocar na cabeça de cada um nesta noite, que está ouvindo essa mensagem e esta oração, trazendo metanoia, mudança de mente, para que eles possam experimentar a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Ó Deus, nós te pedimos pelas nossas vidas, pelas vidas dos nossos irmãos, pela tua igreja, também te pedimos pela vida dos nossos amigos, te pedimos pela nossa cidade, Senhor, pelo nosso estado, pela nossa nação. O Senhor está com a nossa cidade, o estado e a nação em tuas mãos. O Senhor está no controle de tudo e nós cremos no Senhor. E nada vai mudar o nosso entendimento e o nosso pensamento de que o Senhor está no controle de tudo. Obrigado por tudo, Senhor, em nome de Jesus. Nos dê uma noite de descanso, uma noite de paz, em nome do Senhor Jesus. Querido, estenda as tuas mãos, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e as doces consolações do Santo Espírito de Deus estejam com todo o povo de Deus essa noite. E todo o povo de Deus diz amém. Deus te abençoe rica e abundantemente. Receba essa palavra de paz, receba essa oração, curte aí o nosso vídeo, inscreva-se no nosso canal e qualquer coisa estamos à disposição. E domingo de manhã estaremos de volta com mais uma mensagem, domingo à noite também. E de hoje até domingo a gente sempre posta um videozinho curtinho ali de incentivo, de força espiritual para a tua vida. Deus abençoe abundantemente. Uma boa noite a todos.